Jesus foi convidado por Simão, um fariseu, para comer em sua casa. Simão queria conhecer melhor Jesus. Queria ver de perto este personagem que sua fama se espalhava por onde passava. O mestre arrastava multidões, onde quer que fosse. Quem sabe o fariseu não se sentia atraído pela pregação de Jesus? É certo que ele queria observar as palavras de Jesus mais de perto. Jesus aceitou o convite e foi ter com ele. O mestre, que muitas vezes reprovou os fariseus, demonstrou não ter nenhum preconceito. As conversas de Jesus nesses tipos de encontro eram extremamente edificantes. O mestre, em todos os lugares, estava em obediência à vontade do Pai, anunciando o Evangelho. E Jesus vinha de longas peregrinações pela Judéia e Samaria, estradas secas, pedregosas e empoeiradas. O mestre entra na casa de Simão e é recebido com desconfiança e frieza. Jesus toma o seu lugar à mesa. Eles ficam meio sentados, meio encostados. As pernas e a parte inferior do corpo ficavam estendidas sobre um sofá, enquanto a parte superior do corpo ficava ligeiramente elevada e sustentada pelo cotovelo esquerdo, que repousava numa almofada. O braço direito e a mão direita ficavam livres para movimentar-se e pegar o alimento. A mesa era bastante baixa e próxima à cabeça. Os pés dos convidados ficavam fora do sofá. E eis que, de repente, entra uma mulher na sala do banquete. Logo foi reconhecida por todos como uma pecadora que vivia na região, uma mulher imoral. Aquela de quem as pessoas comentavam, cochichavam quando se aproximava. Era discriminada. Ninguém queria sua companhia ou amizade, ninguém queria ser visto conversando com ela, muito menos teria coragem de tocá-la, sob o risco de ser contagiado por seus pecados. Era o que se pensava na época. A pecadora trazia um vaso de alabastro, com um bálsamo suave, que desejava ungir os pés santos de Jesus, que estavam descalços, porque, segundo o costume oriental, as sandálias ficavam na entrada da casa. Ela, sem se importar com a reprovação dos olhares dos convidados, teve grande coragem e se aproxima de Jesus na frente da multidão que conhecia suas ofensas. E quando se prostra com o puro nardo, se depara com os pés do Salvador. Jesus, pés descalços, pés empoeirados, cheios de marcas do caminho que passava. Quanta simplicidade! Ela não resistiu ver o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, na apresentação de tão humilde servo. Um servo obediente, que estava ali sem reclamar da frieza com que foi recebido. A pecadora, imediatamente, tomada de grande emoção, não pôde se conter. Num soluço, derrama lágrimas sobre os pés do mestre, como água que vinha da sua alma. Começa a lavar e a enxugar com seus cabelos. Este choro é muito profundo. Há muita reflexão aqui. Há arrependimento de pecado. A pecadora chorava e refletia suas ações passadas. Seu coração estava totalmente arrependido e quebrantado. Pensava em uma mudança interior. Estava disposta a uma nova prática de vida. Assim, a pecadora beijava e ungia os pés do mestre em uma atitude de amor, na confissão da sua incapacidade de se auto-justificar, mas crendo na justificação pela fé. Logo, o anfitrião, o dono da casa, em um excesso de farisaísmo, começava a lançar dúvidas sobre a santidade de Jesus, pois se deixava ser tocado por uma pecadora, ainda que arrependida. O mestre lê seu pensamento e traz uma resposta que contrasta com a ação de humildade da pecadora. Jesus, com frequência, comparava o pecado a uma dívida. Um denário equivalia a uma diária de um trabalhador braçal. 500 denários correspondiam ao salário de 1 ano e meio. O fato é que todos devem a Deus, todos pecaram,
todos estão em dívida e não têm como pagar. Assim, o que diferencia Simão, o fariseu, da pecadora que ungiu os pés de Jesus são a sua atitude. O procedimento de Simão, o fariseu, foi dominado pela frieza e desconfiança. Segundo os rituais da hospitalidade, a chegada dos convidados, um dos criados e até o próprio dono lavava e enxugava respeitosamente os pés mal protegidos da poeira e barro dos caminhos, pelas simples sandálias que calçavam. O anfitrião também recebia seus hóspedes com um beijo. Durante a refeição se derramava algumas gotas de óleo perfumado sobre a cabeça dos convidados. Simão não cumpriu esses rituais com Jesus, manifestando seu caráter soberbo. Ele, com os demais fariseus, não reconheciam os seus pecados, se achavam santos, cheios da sua própria justiça. Pensava que não tinha motivo para ser perdoado, por isso não manifestou obras de arrependimento. Sem arrependimento, seus pecados permaneciam. Já a pecadora que ungiu os pés de Jesus não se prendeu à teoria da lei, mas teve para com o Mestre uma atitude de amor. A pecadora reconhecia seus muitos pecados e demonstrava o amor de quem alcançou um magnífico perdão. Muito mais do que a lei é o amor. Simão não entendia o que o amor supera em muitos pecados. E quem consegue entender a grandeza do perdão recebido se entrega totalmente ao amor de Jesus. Jesus nos passa um exemplo de humildade, de beleza incomparável. Um Deus sublime, majestoso, porém humilde e acessível e que ama. O fariseu pensava que servia a um Deus que abominava e afastava o pecador, e não se importavam com eles. Simão não sabia amar e perdoar. Jesus, porém, reconhecia a reputação da pecadora. Todavia, estava interessado em salvá-la por meio da graça de Deus. Ele não afasta o pecador arrependido, mas o transforma para fazer a sua obra. O amor de Deus salva, o amor de Deus transforma e perdoa. 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor.